Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos, jamais, jamais. Agora é tudo ou nada. Chegou a fase decisiva desse processo aí contra os golpistas, né? E contra principalmente o líder, o B. Então o B agora está lá na sua prisão domiciliar. O que dá para perceber disso aí? Bom, vamos saber por que ele está preso, né? Por que ele foi preso domiciliarmente, está na sua casa, no seu conforto, lá tranquilo. É o seguinte, quando alguém vira réu, ele vira réu na justiça, a justiça ali como réu no processo, a justiça já é dona da vida dele. Qualquer cidadão se meteu em crime ou suspeita de crime, se ele vira réu é porque as provas levantadas pela polícia, e no caso do B, pela Polícia Federal e pelo PGR, as provas são robustas. Foram analisadas pelo STF e aí ele virou réu. Então, quando qualquer cidadão vira réu, a vida dele ali, que está dentro do processo, e a vida dele passa a ser propriedade do Estado. A vida do dia a dia dele, porque ele é réu, ele está sob constante vigilância para não interferir no processo, para não ter fuga, para que a justiça seja feita e o processo ande, podendo ser até inocentado ao final do processo. Mas é bem difícil, hein? Quando alguém se torna réu com provas robustas como tem, foram provas produzidas pelos próprios golpistas ali, provas à torta e à direito, tudo registrado, tudo em dispositivos digitais, né? Então tem provas, então vamos ver como é que vai acontecer. Então vejam bem essa situação. Como o réu, o B, a justiça é dona da vida dele nesse processo, ele tinha algumas medidas cautelares, porque ele estava usando as mídias sociais também para interferir no processo. Além de estar o filho dele lá nos Estados Unidos, né, com o Laranjão, fazendo todo o trabalho para interferir no processo. Como a gente viu, isso está provado, eles mesmos assumem isso. Tanto é que o B mandou ali 2 milhões de reais, um Pix, um pequeno Pixzinho de 2 milhões para ajudar o filho na sua nova vida lá nos Estados Unidos, para cumprir a missão dele, que era interferir no processo. Então aí já está aprovado isso. Quando isso aconteceu, e o próprio B reconheceu que mandou, porque estava registrado, conta bancária. O que fez o X do STF? O dono do processo já colocou medidas cautelares nele, colocou a tornozeleira, né? Impediu, proibiu de ele se comunicar nas redes sociais. Ninguém pode publicar algum vídeo dele nas redes sociais de terceiros também, porque que esteja envolvido, né? Que ele esteja envolvido com essa pessoa, no caso os filhos e outros apoiadores ali de redes sociais que têm grande repercussão, né? Então foram proibidos. Isso aí é da cabeça do juiz? Está na lei, está dentro do processo, medidas cautelares? Está na lei. O juiz decide. Se o réu se sente injustiçado, ele recorre, e aí o plenário lá da primeira turma avalia, não é? Então o que aconteceu nisso aí, o que está parecendo é que o B, vendo que já não tem chance e que a condenação é certa, foi feito todo esse trabalho junto ao Laranjão. O Laranjão tentou interferir com taxação, com ameaças, com lei magnífica contra o cabeça de ovo, contra o X do STF. Nada até agora funcionou, porque veio uma força, um país estrangeiro interferir na justiça brasileira, pisando na soberania brasileira. E o Brasil é um país, não é uma republiqueira, não pode se dobrar a isso. Tem que continuar esse processo, com todas as retaliações do estrangeiro. Quer dizer, foi um ato antipatriótico do B, do seu filho, e de todos que apoiam isso. É um ato contra a soberania, é uma traição à nação brasileira, ao país, ao Estado, tentando interferir no processo. Por isso veio a tornozeleira, e logo depois
ali junto com a tornozeleira, as cautelares diziam que ele não poderia usar, o B, usar redes sociais de terceiros ou dele para colocar discursos e colocar a opinião pública, no caso os bolsonaristas, que é uma boa parte dos brasileiros, contra o processo e contra o STF para não interferir no processo. Por isso que ele não poderia usar as redes sociais. Então, quando ele fez isso, ele poderia até dar entrevistas, pode ir até num jornal dar uma entrevista, mas não pode usar as redes sociais. Isso é uma cautelar do juiz. Goste ou não, ache excesso ou não, é uma cautelar imposta pela justiça. Quando a justiça dá uma ordem, se cumpre. Se não se cumpre, vai ter a resposta firme da justiça, do juiz, o que for. Todo mundo sabe disso. Então, o que está parecendo isso aí, é que o B, o filho Bananinha que está lá nos Estados Unidos, não pode, esse Bananinha não pode voltar para o Brasil. Se voltar, vai ser preso. O processo já está aberto sobre essa traição ao Brasil, sobre essa interferência estrangeira com o trabalho dele e do pai, né, contra a justiça brasileira e a soberania brasileira. Então, se ele voltar, vai ser preso. A vida dele no Brasil praticamente está acabada. O B sabe que vai ser condenado, todo mundo sabe que vai ser condenado, o Centrão sabe que vai ser condenado, até os governadores que antes estavam com o B estão se afastando, porque essa interferência estrangeira e na economia brasileira, na opinião pública, isso aí acabou com a popularidade que existia ainda de alguns setores moderados como o Bolsonaro. Então, os governadores viram, diante das pesquisas, a imagem negativa que isso estava trazendo, se associando a traidores da pátria contra os brasileiros, contra a economia brasileira. Esses governadores se afastaram, não foram nas manifestações, só foi um do Rio de Janeiro lá, mas os outros, né? Aqueles que estavam mais próximos, o de São Paulo, o de Minas, o de Goiás, se afastaram disso aí, para não ser contaminado, porque isso pegou muito mal para os bolsonaristas, que agiram contra a nação brasileira. E agora eles estão sozinhos. O Centrão já lavou as mãos, né? O presidente do Congresso, lá do Senado, da Câmara, todo o Centrão está se afastando disso, os governadores que estavam juntos estão se afastando. A condenação está próxima, faltam mais ou menos 2 meses, aí em outubro isso deve estar definido. O que restou para eles, para o B, para o filho, os filhos e esse núcleo duro do bolsonarismo? Chutar o pau da barraca, tudo ou nada agora. Por quê? O B sendo preso agora, ele vai alegar o excesso do juiz. Foi como fez lá atrás o L contra o juiz Moro na Lava Jato. Ele tentava de todas as formas provocar uma medida mais dura do juiz da Lava Jato, para ele usar isso politicamente como o excesso do juiz. Só que o juiz da Lava Jato, o Moro, se manteve calmo. A gente lembra da audiência lá, que estava o advogado do L, o L, sendo interrogado pelo Moro. E a gente via claramente a maneira que eles estavam tratando o juiz, inclusive o advogado, esperando alguma medida mais dura do juiz, alguma coisa, uma ordem de prisão, que fosse, para eles usarem isso como excesso da justiça. E é isso que o B está fazendo agora. Ele está usando, vai usar isso como falta. Menos de 2 meses para a condenação. Sabe que vai ser condenado, que vai ficar na domiciliar. Ele falou, vou adiantar isso, vou adiantar. Aí eu uso isso como um excesso do juiz, do Xandão, do X do STF. É o ditador. O Brasil vive um regime, para eles, né, um regime. Ainda é uma democracia cheia de falhas, mas ainda é uma democracia. E aí ele vai usar isso agora para a narrativa do excesso da justiça, que está sendo calado, está sendo preso injustamente, a sua liberdade de expressão está proibida, foi censurado. Então é isso que eles vão usar agora, porque a ajuda lá de fora, do Laranjão, dos Estados Unidos, o que for, essa interferência não vai dar certo, porque o processo vai até o fim. E a carta na manga que o B tem, que o filho tem, que os bolsonaristas têm, é só essa carta na manga. Ser preso
para alegar a injustiça, a ditadura do X e do STF, e que o Brasil vive um regime e que ele está sendo preso injustamente. Porque ele sabe, ele tem que usar isso porque ele sabe que daqui a um mês, 2 meses, ele estará sendo condenado, abandonado pelo sistema, pelo Centrão, e aí ele vai estar realmente condenado, preso, inelegível de vez, que já estava, né, inelegível, e vai estar na sua prisão domiciliar, porque ele não vai ficar em presídio. Está lá o Collor, em Alagoas, diante da praia, né? O Hélio foi solto na Lava Jato e tudo mais, então ele tem que esperar agora e ficar tranquilo na sua casa. Mas eles vão lutar muito, vai ter muita luta ainda de narrativas até lá. É isso que eles têm, colocar esse rebanho que é agressivo e é estimulado a partir para cima, e vamos ver o que vai acontecer daqui até lá na condenação e logo após a condenação, porque eu acho que vai ter muito tumulto ainda. Vamos ver, né? É só uma avaliação. É isso, pessoal. E vamos embora.